Os cinemas. Olá! Semana com duas enormes estreias nos cinemas. Enormes e muito diferentes entre si. Tanto que isso gerou até aquela história do nosso astro da semana passada, o Tom Cruise, decidindo qual das duas ele veria primeiro. Eu conto pra você daqui a pouco. Antes eu vou dizer que estreias são essas. Uma é o novo filme de Christopher Nolan, um dos grandes cineastas do cinema hoje em dia, autor de A Origem, Interestelar, Tenet e da trilogia Cavaleiro das Trevas do Batman. Agora ele volta para os primórdios da manipulação da energia nuclear para a fabricação de armas de destruição em massa no filme Oppenheimer. A outra estreia é bem mais colorida, literalmente. É Barbie, o longa-metragem da boneca mais famosa de todas. Armas de destruição em massa e Barbie. Essa é a nossa semana cinematográfica que está começando. Comecemos então com A Arma, o filme que o Tom Cruise vai ver primeiro. Em Oppenheimer, Christopher Nolan nos conta em 3 horas a história do físico teórico que liderou o Projeto Manhattan, o desenvolvimento da primeira bomba nuclear da história, os artefatos que destruiriam as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, o ponto final da Segunda Guerra Mundial e o início de uma nova era na vida no planeta. Muita gente pode discorrer sobre a necessidade de uma guerra. Eu não vou nem entrar nessa discussão aqui, porque não é nem a hora e nem o lugar. Mas eu acho que nenhum ser humano em sã consciência pode ser a favor de jogar uma bomba com altíssimo poder de destruição sobre 2 cidades. Foi o que os Estados Unidos fizeram com as cidades de Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945, nos movimentos finais da Segunda Guerra Mundial, o conflito mais sangrento da história da humanidade. Ele já merecia esse rótulo quando, em 6 de agosto de 1945, às 8h15 da manhã, horário local, o bombardeio Enola Gay despejou as quase 4,5 toneladas da bomba chamada de Little Boy sobre Hiroshima. O artefato explodiu a 600 metros de altura do chão, abrindo as portas do inferno sobre a cidade. O efeito foi o equivalente a 15.000 toneladas de dinamite. Uma onda de calor de 4.000 graus se espalhou por um raio de cerca de 4,5 km. Entre 50.000 e 100.000 pessoas morreram no dia da explosão e acredita-se que o dobro disso morreria nos anos seguintes pelas consequências da radiação, como o câncer. Fora os que sofreram queimaduras de 3º grau, que foi o que aconteceu com pessoas que estavam a um raio de 11 quilômetros. A imagem dantesca de uma nuvem gigante de poeira e detritos em forma de cogumelo é a imagem que simboliza toda essa destruição, todo esse horror. Tudo isso para forçar a rendição incondicional do Japão, o que muitos analistas consideravam que era uma questão de tempo, uma vez que a Alemanha, o grande aliado do Japão, já havia tombado, inclusive com a morte de Hitler. Mas nem assim o Japão se rendeu. E então, 3 dias depois, aconteceu um segundo ataque nuclear, dessa vez sobre a um pouco menor cidade de Nagasaki. Era uma bomba que usava uma tecnologia e materiais diferentes da primeira. Era ainda mais poderosa, com capacidade de destruição equivalente a 21.000 toneladas de dinamite. Mas a topografia da cidade limitou a destruição. Ainda assim, cerca de 45.000 pessoas teriam morrido imediatamente ou nos dias seguintes. Um dos sobreviventes disse que, abre aspas, o lugar se transformou em um mar de fogo. Era o inferno. Corpos queimados, vozes pedindo ajuda em edifícios derrubados, pessoas com as entranhas saindo do corpo. Fecha aspas. Não tem como achar isso legal, não tem como achar isso necessário. Nem se tivesse acontecido com militares, quanto mais com civis, crianças, mulheres, idosos, cachorros, gatos, famílias, tudo. Um massacre. Entre os sobreviventes, muitos nunca saíram dos hospitais. Fora os efeitos psicológicos e emocionais em quem viveu a tragédia e perdeu parentes e amigos ou mesmo ficou traumatizado pelo que viu e sentiu. Um dos depoimentos mais fortes é o do médico Shuntaro Hida. Ele disse, abre aspas, tratei cerca de 6.000 pacientes, talvez 10.000. Depois disso, não quis continuar minha carreira. Todas as pessoas que eu vi morreram uma após a outra. Não consegui salvar ninguém. Fecha aspas.
O Japão finalmente se rendeu, curvado ante o poder da bomba nuclear. E é aí que entra o outro lado dessa história, um lado que não pode ser ignorado. A partir do início da chamada Era Nuclear, a humanidade entrou em um inédito período de paz. Como assim período de paz? Tem conflito toda hora. Agora mesmo está rolando uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Sim, provavelmente sempre vai haver um conflito, uma guerra rolando. Mas foi a partir do advento da bomba atômica que as principais potências passaram a ficar bem mais comportadinhas. Basta ver que depois da Segunda Guerra Mundial, houve quase 50 anos de disputa entre as principais potências do mundo, a capitalista, os Estados Unidos, contra a então principal potência socialista, a hoje extinta União Soviética, em um período que ficou conhecido como Guerra Fria. E essa guerra só foi fria, ou seja, sem conflito armado, porque os dois países dispunham da bomba atômica. Então havia um certo limite de até onde um podia ir contra o outro. Ultrapassar esse limite podia significar o risco de ser vítima do mesmo horror nuclear das cidades japonesas. E isso é algo que ninguém quer. Tanto que nunca mais essa arma foi utilizada. O Japão foi o primeiro e até hoje único país a ser atacado com essa tecnologia bélica. Até onde se sabe, hoje 9 países possuem esse tipo de arma: Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido, França, Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte. Para finalmente chegar no filme, essa dualidade convive no personagem J. Robert Oppenheimer, o cientista que dá título ao filme. Aqui ele é vivido por Cillian Murphy, um ator pelo qual, confesso, eu não morro de ciúmes, ou morro de amores, né, na verdade. Acho que é um ator limitado, que tem dificuldade para exibir uma gama mais variada de emoções. Mas o Christopher Nolan gosta bastante dele. Tanto que essa é nada menos que a 6ª vez em que eles trabalham juntos, depois da trilogia Cavaleiro das Trevas, de A Origem e de Dunkirk, que é outro filme de Segunda Guerra. Mas se Cillian Murphy é um ator meia boca, temos aqui diversos outros motivos para ver o filme apenas se considerarmos os atores e atrizes envolvidos. É um elenco verdadeiramente impressionante, com nada menos que 5 vencedores do Oscar: Gary Oldman, o Freddie Mercury Rami Malek, Casey Affleck, além de Matt Damon e Kenneth Branagh, que ganharam como roteiristas, mas que já foram indicados como atores. Por falar em indicados, são 3 os indicados ao Oscar aqui: o eterno Tony Stark, Robert Downey Jr., Tom Conti, aqui interpretando ninguém menos que Albert Einstein, e Florence Pugh, que tecnicamente não ganhou o Oscar. Eu digo tecnicamente porque ela vai ganhar. É questão de tempo. Tá, mas tudo bem, ela não ganhou ainda. Então, por enquanto, vamos deixar ela na lista dos indicados. E ainda tem Emily Blunt e Josh Hartnett, entre outros. Um elenco à altura de um diretor tão exigente e preciosista quanto Christopher Nolan. Ele é conhecido como um defensor intransigente da sala de cinema e particularmente um entusiasta do IMAX, o tipo de sala de cinema que promove um mergulho dentro do filme com a sua tela gigante que envolve o espectador como nenhuma outra. A obsessão do Nolan com esse formato chega ao auge em Oppenheimer. Tanto que nem basta você querer dizer que vai para São Paulo para ver esse filme no IMAX. É que não é qualquer sala IMAX que é capaz de exibir o filme exatamente como o diretor o concebeu. Apenas 30 salas no mundo têm essa condição. A maioria, 19, fica nos Estados Unidos. Aí tem 6 no Canadá e 4 na Europa, sendo 3 no Reino Unido e uma, veja você, na República Tcheca. No hemisfério sul todo, só tem uma sala de cinema que cumpre essa exigência. E ela fica lá do outro lado do mundo, na Austrália. É que, ao contrário da maioria das produções hoje em dia, Oppenheimer não foi rodado em formato digital, mas em película cinematográfica, incluindo cenas em preto e branco filmadas em películas desenvolvidas especialmente para esse filme pela Kodak. Até hoje não existia filme preto e branco para IMAX. Então é claro que você não vai querer ver esse filme daqui a 3 meses em uma telinha de celular, né? A essa altura já está bastante óbvio para todos nós que Oppenheimer deve ser visto no cinema. A outra estreia da semana nos cinemas é bem diferente dessa primeira, mas bem diferente mesmo. Saem as cores sóbrias e até mesmo o preto e branco, entra a explosão de cores. Sai a bomba nuclear, entram a praia, os patins, a dança. Sai a sisudez, entra a alegria.
Porque agora nós vamos para o universo da Barbie. A boneca mais conhecida do mundo vive nesse mundo de cor e alegria. Até que ela começa a questionar tudo isso, começando por ela mesma. Se você me acompanha aqui no Em Cartaz, já deve ter percebido que eu adoro o contexto. Tudo para te preparar para o que você vai ver no cinema. Como eu fiz agora há pouco falando do Oppenheimer. No caso da Barbie, a boneca foi criada há mais de 60 anos, quando a Ruth Handler, uma norte-americana, esposa de um dos fundadores da fabricante de brinquedos Mattel, reparou que as bonecas com quem as crianças brincavam representavam crianças. Ela achou que deveria haver bonecas que representassem mulheres adultas. Ela encontrou o modelo que precisava em uma boneca fabricada na Alemanha e que era, acredite se quiser, voltada para o público adulto. O pessoal da Mattel gostou da ideia e passou a produzir a sua própria versão, que ganhou o nome de Barbie em uma referência à filha da Ruth Handler, que se chamava Bárbara. Já o namorado, criado alguns anos depois, foi batizado de Ken em referência a um irmão da Bárbara. O que, se você parar para pensar, é meio bizarro e perturbador, né? Mas enfim, não vamos nos meter em casos de família, não é mesmo? Fato é que a Barbie caiu no gosto das crianças e, claro, dos adultos do mundo inteiro, com colecionadores obsessivos dispostos a loucuras para ter o máximo possível de exemplares e itens. Em todo esse tempo, mais de 1 bilhão de Barbies já foram vendidas no mundo. Claro que um sucesso desses dificilmente passa sem polêmicas. Talvez a principal delas diga respeito aos, digamos, atributos físicos da boneca. Com seus 29 centímetros de altura na versão padrão e em uma proporção de 1:6, a Barbie seria uma mulher de 1,75 m. A edição Festa do Pijama, lançada em 1965, vinha com 2 acessórios curiosos. Um era uma simulação de livro, escrito na capa, Como Perder Peso. Na contracapa, vinha escrito simplesmente Não Coma. O outro item era a representação de uma balança, dessas de banheiro, permanentemente marcando 110 libras, ou pouco menos de 50 quilos. Teve até estudo científico comprovando que uma mulher de 1,75 m de altura, pesando 50 quilos e com a proporção de busto, cintura e quadril da Barbie, não teria a gordura corporal necessária sequer para menstruar. E isso é tão sério que gerou até a chamada Síndrome da Barbie, um distúrbio que faz a pessoa perseguir a forma física da boneca, que é totalmente irreal para um ser humano de verdade. Isso leva a problemas perigosos, como transtornos alimentares e obsessão por cirurgias plásticas. Um caso famoso é o da mulher trans brasileira e britânica Jéssica Alves. Antes da transição de gênero, ela teria gasto quase 2,5 milhões de reais em cirurgias e procedimentos para atingir a forma de Ken humano. E esse é só um dos exemplos, o mais famoso aqui pra gente. Uma outra polêmica menos grave, mas também inacreditável, envolve a boneca Midge, a melhor amiga da Barbie, que também está no filme. Ela foi lançada em 1963. 40 anos depois, saiu a versão grávida da boneca. Aí foram 2 controvérsias. Uma é que a boneca estaria supostamente promovendo a gravidez na adolescência, embora a boneca representasse uma adulta. A outra polêmica, mais sem noção, é a de que a boneca seria uma mãe solo, uma mãe solteira. Meu Deus, que absurdo! Onde já se viu uma indecência dessas? Pouco importou que no cânone da Barbie, a Midge seja casada com o melhor amigo do Ken, o Alan. O Walmart, um gigante do comércio nos Estados Unidos, do varejo, se recusou a vender a Midge grávida. A solução encontrada pela Mattel para fazer o Walmart mudar de ideia foi incluir na caixa da boneca um desenho do Alan e pintar de forma mais visível uma aliança no dedo da Midge. Ao invés de se preocupar com a falta de controle de armas no país, tinha norte-americano implicando com essas bobagens. Enfim, mas felizmente esse poder todo de influência sobre a juventude inferido à Barbie e seus amigos tem um outro lado que é muito bacana. É que com o passar das décadas, esse universo foi se voltando cada vez mais para a diversidade, com representações nas mais variadas etnias e com as mais várias profissões, já que, mais lá no começo, a maioria das profissões não era considerada feminina. No ano passado, saiu até a primeira Barbie trans, como parte da linha Tribute Collection, homenageando mulheres inspiradoras.
No caso, a atriz Laverne Cox. Esse é mais um personagem que está no filme, a Barbie trans. E assim, finalmente chegamos a ele, o filme. O projeto foi anunciado em 2009 e passou por muita coisa nesses 14 anos até a chegada aos cinemas. Só estúdios foram 3. Pela porta giratória passaram também várias roteiristas, diretoras e potenciais protagonistas, como Amy Schumer e Anne Hathaway. Em 2018, finalmente a roleta parou na Warner como estúdio produtor, em Greta Gerwig como diretora, para um roteiro escrito por ela mesma e por seu marido Noah Baumbach, e com a deslumbrante Margot Robbie fazendo a personagem título. Mas antes de falar sobre a Margot Robbie, 2 palavrinhas sobre a Greta Gerwig. Ela tem uma carreira de 17 anos como atriz, pouco depois se lançou como roteirista e mais um pouquinho depois estreou como diretora. Mas seus 2 trabalhos mais importantes nessa função de diretora são bem mais recentes. Lady Bird, de 2017, e Adoráveis Mulheres, de 2019. Em comum, além da Saoirse Ronan no elenco, a atitude afirmativa feminina ou feminista em primeiro plano. Protagonistas femininas fortes, destemidas, sem qualquer disposição para levar desaforo para casa. Claro que encarar agora a Barbie levou a carreira dela para um nível maior de projeção e ambição. Trata-se de uma propriedade intelectual respeitável e que se submete a um tipo de controle que vai até além do estúdio. Certamente havia limites do quanto ela poderia desconstruir o universo da boneca. Mas a escolha da Greta Gerwig para comandar o projeto certamente indica que pelo menos alguns parâmetros feministas vão ser mantidos, o que é positivo. Agora, a face pública, digamos assim, é a da espetacular Margot Robbie. E quando eu faço esse elogio a ela, não é nem só pela beleza estonteante, é principalmente como atriz. Ela defende com muita garra e graça seus personagens. E aqui eu destaco 3 deles. A sobrenatural Arlequina, que mistura a insanidade, ameaça e veia cômica com muito equilíbrio. A Sharon Tate, muito terna, carinhosa e respeitosa que ela fez em Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino. E a vibrante e trágica Nellie LaRoy, do excelente Babilônia. Ela é uma das garantias, a Margot Robbie, de que Barbie ou qualquer outro filme em que ela vai estar, que ela vai ser a protagonista, a garantia de que esse filme não vai desrespeitar a nossa inteligência. Fala-se até que esse pode ser o filme que vai lhe dar seu primeiro Oscar, depois de 2 indicações. Não sei. Isso nós vamos descobrir só no ano que vem, quando saem os anúncios. E é importante destacar que a classificação de Barbie não é livre, é 12 anos. Ou seja, no mínimo, dá para dizer que o filme não é uma mera propaganda de brinquedo com quase 2 horas de duração. Tem mais coisa bacana aí a se oferecer. Tchau!